Tudo que nós fazemos não está sendo registrado? Tudo que nós fazemos não está sendo anotado lá no céu? Porque um dia vai haver um ajuste de contas. O próprio Cristo falou assim: até por cada palavra frívola que vocês pronunciarem, dela darão conta no dia do juízo. Nós vamos dar conta de cada palavra, de cada pensamento, de cada ação, ato. Tudo vai ser dado conta. Então o rei da parábola é o próprio Cristo. E esse rei um dia fez o acerto com os servos e trouxeram até ele um que devia quanto? 10.000 talentos. Bom, a gente quando lê a Bíblia tem que trazer para os nossos dias, né, e contextualizar. Os servos somos nós que vamos prestar conta ao rei, o rei é Cristo, e a dívida, 10.000 talentos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha nós diante de Cristo. Eu estou devendo 10.000 talentos, mas eu vou pagar. Tenha paciência comigo, rei. Eu vou trabalhar e eu vou pagar tudo o que eu devo. Era sincero essa confissão? Bom, deixa você olhar aqui para a dívida e você vai entender. 10.000 talentos significam cerca de 215 toneladas de prata. Se nós transformássemos isso em dinheiro nos dias de Cristo, daria para pagar 10.000 trabalhadores por 18 anos. Então, durante 18 anos, 10.000 pessoas trabalhando, você gastaria 10.000 talentos. Aí eu pergunto para você: algum ser humano conseguiria trabalhar para pagar esse valor? A dívida seria paga quando? Nunca. Ele morreria na prisão. Ele foi para a prisão para morrer na prisão. O destino dele era a morte. E por que ele teve que morrer? Porque ele não usou da mesma misericórdia que o Senhor dele usou para com ele. Ele não tratou o seu semelhante da forma como ele foi tratado. Este é o grande problema do credor incompassivo. Ele não quis dar ao próximo o tratamento que ele havia recebido. Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, Jesus disse assim: vós, quando orareis, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Você percebe o tempo verbal da oração? Deus, perdoe a minha dívida, assim como eu tenho perdoado. É um verbo que indica ação contínua. Eu tenho perdoado. Então, se nós esperamos de alguma maneira o perdão divino, uma condição para ele é o perdão ao próximo. Eu não posso ter rancor de ninguém. E talvez alguém que esteja me ouvindo hoje diga assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha história. E é verdade. Talvez eu não conheça a sua história. Eu imagino que não seja fácil para alguém que muito sofreu uma injustiça perdoar. Eu imagino que não seja fácil. Eu não conheço as histórias. É verdade. Eu imagino que não seja fácil para uma garota que foi abusada pelo próprio pai na infância, agora estender perdão para esse pai. Eu imagino que não seja fácil. Em ocasião fui procurada por uma jovem assim. E ela dizia: pastor, eu não consigo olhar no rosto de meu pai, por tudo aquilo que ele fez na infância comigo. E eu perguntei para ela: você quer ajuda? Ela disse: eu quero. Eu disse: se você quiser ser ajudada, você vai ter que confrontar seu pai com esta realidade. Você vai ter que confrontá-lo. Você vai ter que olhar nos olhos deles e dizer o que você sente. Ele vai ter que saber que você está consciente disso, de que isso não ficou na infância, não ficou no passado. E depois que ela concordou de tentar resolver o problema, eu chamei esse homem na minha casa. Eu tive uma longa conversa com ele. Eu tornei ele muito consciente da maldade que ele havia feito para a filha dele. Eu disse que o caminho dele era o inferno,
se ele não se arrependesse e pedisse perdão a Deus. Eu mostrei para ele a crueldade que ele havia feito e como ele havia marcado por toda a vida a história da filha dele. E depois de uma longa conversa, depois de orações, chegou o dia de confrontá-los. E quando aquela filha teve coragem de olhar nos olhos do pai e dizer tudo o que ela pensava, toda a mágoa que ela carregava, todo o sentimento e rancor que ela tinha, mas que ela naquele momento o estava perdoando. Eu vi um pai se desabar, cair em lágrimas e experimentar o perdão e o sincero arrependimento. E uma relação foi construída ou reconstruída. Por mais difícil que tenha sido, esta garota, para seguir a sua vida, ela teve que libertar seu pai. E se liberta dando o perdão. Se você não perdoa, você mantém as pessoas presas com você, cativas com você. Essas pessoas não se sentirão livres, porque não foram perdoadas. Mas você também não será, porque você mantém alguém cativo. Então o perdão é terapêutico. Quando você o estende, você não só cura quem ofendeu, mas aquele que foi ofendido também se sente curado. Eu não sei a sua história. Eu não sei o quanto você foi ofendido. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se te machucaram. Eu só sei de uma coisa: se nós não estivermos dispostos a dar o perdão àquele que nos ofendeu, nós não encontraremos nos braços do Pai o perdão. Você não pode se aproximar de Deus em oração e pedir que Ele perdoe você, se você não está disposto a perdoar. Então, nesta noite, se você sabe de uma situação, se você sabe que alguém machucou você, se você se sente triste por isso, se você necessita dar perdão ou buscar perdão, faça isso. Porque enquanto você não fizer, a sua religião, o seu cristianismo, não vai passar de fachada. Você vai continuar patinando a vida inteira, como um carro dentro de um atoleiro, que não adianta, quanto mais você acelera, mais ele afunda. Não adianta. Na vida espiritual você não vai caminhar, você não vai sair do lugar, enquanto você não der o perdão. É o que a parábola está ensinando. Tem que perdoar. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, e de repente entrou por ali uma mulher, chorando, com um vaso de perfume caríssimo nas mãos. Abriu o perfume, começou ali a perfumar o corpo de Cristo, os pés de Cristo, chorou aos pés dele, lavou-lhe os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos. E Simão, o homem que olhava esta cena, achou aquilo estranho, duvidou da messianidade de Cristo, achou aquilo tudo um desperdício. E Jesus, que conhece o nosso coração, como conhecia o de Simão, disse para Simão assim: Simão, você sabe por que essa mulher fez isso? Porque ela demonstrou tanto amor? Porque ela muito foi perdoada. É por isso que ela demonstrou tanto amor. Porque essa mulher muito foi perdoada. Ela era uma grande pecadora. Simão sabia disso. Jesus também. Mas Cristo foi ao ponto. Ela ama tanto porque ela muito foi perdoada. Quando você se encontrar por aí dentro da igreja, nos corredores da igreja, com pessoas amargas, com pessoas que não amam, com pessoas que não tratam bem os outros, se lembre de uma coisa: essa pessoa foi pouco perdoada. Porque quando nós somos muito perdoados, nós amamos mais. E por que existem pessoas na igreja que são pouco perdoadas? Porque elas perdoam pouco. E quanto menos você perdoa,
menos você é perdoado. E é por isso que a gente se esbarra por aí com cristãos que não tem paciência para nada, não tem boa vontade, não tem disposição. Parece que carregam um rei dentro da barriga, se sentem melhores do que todos e superiores a todos, enquanto que todos nós somos grandes devedores e temos uma dívida que não pode ser paga.